Nesta aula, nós vamos tratar de uma forma mais geral as definições de geometria paramétrica no AutoCAD 2014. Nós vamos ver em qual versão a geometria paramétrica foi introduzida, seus benefícios e visualizar quais os tipos de restrições entre objetos que nós podemos utilizar a partir das ferramentas da geometria paramétrica. O AutoCAD ele foi evoluindo e vamos dizer assim, de certa forma, com a evolução do AutoCAD, os projetistas e desenhistas eles foram obtendo novas ferramentas para criar desenhos. E com essas novas ferramentas, não ficou somente mais fácil criar o desenho propriamente dito. Por quê? Porque agora ficou mais fácil analisar, ficou mais fácil formatar e ficou mais fácil, vamos dizer assim, editar o projeto, certo? Existe um grupo de ferramentas que foram inseridas a partir da versão 2010, que é a versão que teve uma, vamos dizer assim, maior grande quantidade de novidades do AutoCAD. E estas ferramentas são as ferramentas para desenho paramétrico. Nós podemos dizer que com os desenhos paramétricos nós vamos ter assim uma nova forma, um novo conceito de ferramentas para criar desenhos no AutoCAD. Então, antes de mostrar um desenho paramétrico construído no AutoCAD, eu vou falar rapidamente para vocês sobre a definição de desenho paramétrico. Se nós formos seguir a definição da Autodesk, as ferramentas de desenho paramétrico nada mais são do que recursos do AutoCAD que permitem atribuir restrições para objetos. E essas restrições incluem distância, localização e orientação. Por distância, eu até prefiro dizer comprimento. Tá certo? E o interessante é que esses objetos se relacionam. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ferramenta aqui de desenho paramétrico que está relacionando dois círculos, tá certo? Além disso, se nós formos seguir um conceito, vamos dizer assim, uma definição de desenhos paramétricos que os profissionais da área nos fornecem, nós podemos dizer que o desenho paramétrico foi introduzido em 2010 e que ele deve ser considerado como um novo conceito que vai alterar a forma como nós criamos desenhos no AutoCAD. E aí, nós podemos controlar essa relação entre objetos de duas formas, geometricamente e dimensionalmente. Geometricamente é o seguinte, pessoal, nós podemos dizer que este círculo ele tem que estar sempre concêntrico a este círculo aqui. Então, se eu movo o círculo, olha só o que acontece, eu movi um primeiro círculo, os outros todos foram movidos juntos. Por quê? Porque existem essas opções aqui de geometria paramétrica que dizem que os círculos têm que ser concêntricos, tá certo? E aí existem várias outras ferramentas assim, tá? Além disso, nós podemos utilizar restrições dimensionais. O que são as restrições dimensionais? As restrições dimensionais, elas se referem ao tamanho do objeto. Então eu poderia dizer que esse raio aqui é 5 e esse aqui 2 vezes 5. E sempre que eu aumentar esse raio, o outro dobra. E assim por diante, tá? Esses ícones que aparecem aqui, eles recebem um nome, que seriam barras de restrições. Por isso que eu coloquei aqui constraint, que é a restrição em inglês, bars. Então vocês podem visualizar outros textos referentes a desenho paramétrico, que você vai ouvir eles falando das constraint bars. Nesta aula, nós conhecemos de uma forma mais geral o que seria a geometria paramétrica no AutoCAD 2014. Vimos que ela é uma ferramenta que foi introduzida na versão 2010, acompanhamos as definições atuais desta ferramenta e podemos visualizar o funcionamento da geometria paramétrica que mantém círculos concêntricos.